eu vou estar trazendo um ponto de vista com relação ao contexto da família, ok? Então, o que eu quero dizer? Dentro desse contexto, vocês que andam internando seus filhos para parar de usar drogas, vocês foram iludidos. Por quê? Existe muita gente lucrando com isso, que botaram na sua cabeça que a salvação era você internar o seu filho por 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. E a coisa não parou, não é? A coisa nunca parou. O que você está pagando é pela mágica. Você está pagando pela poção mágica. O resgate vem, leva o problema e a dor sumiu. Assim como o comprimido Doril. Tomou Doril, a dor sumiu, né? Então é isso. Só que a conta está só subindo. Já foram 3, 4, 10, 15, 20 internação e nada de resolver o problema. E agora, o dependente químico, ele vai se tornando institucionalizado. Estou falando aqui sobre internações para chegar no assunto que eu quero falar hoje, como que você ajuda um dependente químico, né? Então, depois de tantas internações, o dependente químico, o usuário de drogas, o adicto, ele vai se tornando institucionalizado. O que é isso? Ele não consegue viver fora da comunidade clínica, fora da CT, né? E você pode perguntar, qual era o problema dele antes? O que o levou às drogas? É não conseguir encarar a vida sem drogas, assumir responsabilidades, crescer, enfrentar sua realidade. Não é isso? Sim. E agora, institucionalizado? Parece que o desafio ficou pior. Pare de perder seu dinheiro na ilusão e fantasia de tomar um copo de mágica. E comece a trabalhar na causa e, assim, caminhar para a solução mais plausível da coisa. O que eles precisam é treinar habilidades para encarar a vida e sua realidade aqui fora. Bom, e eu não estou dizendo para você não internar ou para você internar. Novamente, eu vou dizer aqui que o que eu estou colocando é uma provocação, porque eu gosto de provocações, ok? É uma provocação para que você pense, para que você reflita no que você quiser fazer depois, ok? Porque a sua vida, quem é dona da sua vida é você, não eu. Eu não posso tomar decisões para você. Então, eu estou colocando pontos para reflexão, certo? E eu quero colocar aqui, enquanto observação do meu ponto de vista, esse é meu ponto de vista, tem famílias que descobre que o filho está usando droga, começou a usar maconha, o menino tem 16 anos de idade, corre interno o menino, coloca 6 meses, 9 meses dentro da clínica, ok? E isso é simplesmente uma situação de você querer tomar uma mágica para resolver um problema que você mesmo poderia. Eu estou querendo dizer que existe situação e situação para você internar. Então, quando é que eu vou internar? Está gerando risco de vida para ele, o dependente químico, e para terceiros? Ele está correndo risco com envolvimento no crime, com pessoas perigosas? Ele está surtado, em crise? Ele está desenvolvendo outras comorbidades, como esquizofrenia, surtos psicóticos, que você não tem condições de lidar com isso?
né? Então, são coisas a se pensar, né? E existe também fases. Fase inicial, né? Quando a pessoa começa, eu acho que é muito perda de tempo, de dinheiro, de algum impulso para buscar, né, uma internação no momento, numa fase inicial, né? Existe também uma fase mais mediana, uma fase em que o dependente químico ele já está muito engajado no uso de droga, já está mais engajado, né? E existe também uma fase crônica, né? Nessa fase crônica, que é quando a pessoa ela já precisa mesmo, né, de um tratamento, de um acompanhamento profissional mais sério, né? Bom, então, dito isso, eu vou entrar no contexto aqui que eu gostaria de falar, né? Eu sou Cláudia Oliveira, a minha missão é guiar você para a tomada de consciência da coisa encalacradora, na dinâmica familiar disfuncional. Entender que você contribui para essa realidade acontecer e que é possível desencalacrar o meio de campo. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Hoje eu vou trazer algumas estratégias de comunicação para você lidar melhor na relação com o seu adicto, ok? E também falar sobre a importância da regulação emocional para lidar nesse contexto de conflito, né? Nesse contexto aí bastante complexo, onde que tem uma pessoa usuária de drogas. Como que você pode relacionar e ter uma comunicação que agrega valor? E como que você pode compreendê-lo nesse contexto complexo e se abrir para apoiá-lo quando necessário? Se o dependente químico parar de usar drogas, o problema acaba, certo? Portanto, então, é ele que tem que mudar. Não eu, não você. Parar o uso de drogas ou álcool não resolve todos os problemas. A raiva, lembranças ruins podem vir à tona, mesmo quando estão sóbrios, sem usar nada. Ninguém muda ninguém. Não conseguimos forçar ninguém a fazer coisas de forma diferente. Se mudarmos nossa forma de falar, uma forma diferente de conversar, isso poderá ajudar. A família, ela pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco no processo da dependência química, no parar de usar, na recuperação e na recaída do dependente químico. Ok? Como que você pode ser um fator de proteção e melhorar a sua maneira de conversar e se apoiar na comunicação com o dependente de álcool ou drogas? A comunicação com o dependente químico é extremamente difícil. Por quê? Porque as distorções é muito comum. É como se ele tivesse uma distorção cognitiva. Você fala uma coisa e ele entende outra. Devido a problemas conflituosos do passado, a padrão negativo de comunicação, e mesmo quando eles alcançam a sobriedade. É assim. Existem projeções, né, que se fazem, e essa distorção, você fala A, entende B, C, Z, né? Então, algumas estratégias para você lidar melhor com ele. Tenha calma, relaxa. E encontre a melhor hora para você falar, para você se posicionar. E evite conversar quando você estiver com raiva, quando você está com perda de controle. E seja breve, seja objetiva e clara. Conversa rápida, não demore. Lembre, ninguém gosta de horário político, de discursos, né? Principalmente discurso moralista. Seja específica. Fale do assunto. Qual é o motivo do problema?
Não fique lembrando de passado, não fale de outras coisas ou pessoas e evite falar. Você sempre usa droga, você está sempre bebendo, você não tem jeito, eu não posso confiar em você. Evite entrar nessas coisas que não ajuda a parar de usar droga. Gente, isso realmente não ajuda, faz mais mandar a pessoa correndo para usar droga de novo, tá? Isso realmente não ajuda. Essas críticas, essas coisinhas assim. Tente compreender. Tente compreender. Diga, eu entendo que é difícil sair das drogas. Eu entendo que é difícil sair com os amigos e não beber, né? Mas essa situação de você não avisar que chegou me deixa preocupada. Eu posso ajudar, né? Então, você também tente aceitar a sua participação no problema, qualquer que seja ela. Exemplo, eu sei que exagero nas minhas preocupações e que isso te incomoda. Ou se você fala demais, fica dando conselhos demais, lição de moral demais, diga que você quer o melhor para a pessoa. E tente, ali os passos 1, 2 e 3, né? Tente ser breve quando você for falar, tente ser sucinto, tente focar no assunto, ok? E evite usar a palavrinha não. Adicto, eles não escutam a palavrinha não. Ou seja, não diga, não use drogas, não chegue tarde. Diga, chegue cedo. Ok? Fale como se sente, sem fazer acusações. Não culpe os outros pela maneira como você se sente. Tem mães que dizem assim, você me deixa louca, eu estou ansiosa, olha como eu estou ficando mal, eu estou adoecendo. Gente, a maior besteira do mundo é você ficar doente por causa de adicto que usa droga, tá? Porque quando ele está usando droga, ele está curtindo a vida, ele está relaxando, ele está comprando prazer com o seu dinheiro, inclusive. Então, você adoecer não vai fazer com que ele pare de usar droga. Pode até piorar, porque ele vai ficar sentindo culpado, pressão, e aí ele vai precisar de mais droga para aliviar. Então, não adoeça para ele parar de usar droga, para com isso. E não joga para ele falando, como que você me deixa ansiosa, olha como que você faz comigo. Besteira, é você que está fazendo isso com você. Não é ele. Ele está fazendo com ele lá, os comportamentos destrutivos dele lá, de usar droga e tal. Isso ele está fazendo. Agora, você é dona de você e dos seus estados também. Então, é você que faz com você o que você está fazendo. Pare de jogar culpa para o outro. Isso só piora as coisas. Deixe claras suas expectativas em relação aos comportamentos. Por exemplo, eu gostaria que você tivesse me ligado. Eu gostaria. Veja, você não fala, não deixe de me ligar. Você fala, eu quero que você me dê satisfação quando você sair. Eu gostaria, ou eu gosto que você me ligue e me avisa se vai chegar tarde. Tenha calma. Não reaja quando você perde o controle. Encontre sempre a melhor hora para você falar, seja breve, pontual, seja específica, aborde o problema e tente compreender o que aconteceu. Aceite a responsabilidade sua parcial nisso. Fale sobre atitude e comportamentos bons que ele tem. O que acontece quando temos um dependente químico na família? Geralmente, a gente começa a focar só nisso, ficar só olhando para o problema, né? E quando junta a turma da família, então, o assunto é só sobre, você já viu o que o cara está fazendo? Agora não sei o quê, torrou agora o carro e não sei o quê. O assunto é só ele. Ele é sempre o centro das atenções. Isso denota uma certa que a vida deles é como um canal fodaça da televisão, que dá um ibope danado, né? E a sua, ninguém quer falar sobre, né? Veja, né? A vida deles é uma vida de adrenalina, uma vida de movimento, uma vida de perigo, de riscos. Então, está todo mundo focado no que eles estão fazendo, né? Nós desejamos que eles mudem e que parem de usar drogas. Então, podemos ajudar quando perceba e mostre para ele pontos positivos dele, né? Não fique só focado no problema. Então, peça às vezes, assim, durante o seu convívio com ele, né? Peça de forma diferente para ele fazer coisas para você, como levar o cachorro para passear,
né? Dar comida para o gato. Dependente químico, eles têm uma mentalidade adolescente, qualquer que seja a idade que eles estão. Então, deixe-o escutar você elogiando, né? Valorizando alguma coisa dele, como, nossa, você viu quando seu irmão brinca com o cachorro? Ou o desenho que ele fez? Ou o quintal que limpou? Mostra também a sua vulnerabilidade. Como que você tem dificuldades para enfrentar certas coisas. Exemplo, quando você deixa juntar louça na pia e que você fala que detesta arrumar louça, né? Lembre os melhores momentos do seu filho. Quando seu filho chega dizendo, o chefe falou que sou desorganizado, ou que eu não sirvo porque sou desajeitado, lembra ele de como que você liderava, de como que ele lidera o time dos jogos, né? De como que ele é organizado com as coisas dele, com a gaveta de camisas, né? Valoriza aspectos positivos e deixa ele perceber isso, é muito importante para a autoestima e senso de capacidade deles. Quando ele tem um comportamento de recaídas, comportamento negativo, diga o que você sentiu, deixe ele perceber o seu sentimento, né? Não tente negar isso ou fugir disso, e conte o que você espera que ele faça. Por exemplo, se deixou as coisas espalhadas pela casa, né? Eu espero que você organiza e guarda no quarto, organiza o seu quarto, conta para ele o que você espera dele, né? E estabeleça limites e regras, né? Estabeleça acordos. Na vida, nós temos uma série de acordos, normas, regras que nos organizam em todos os lugares que a gente vai, no trabalho, na igreja, no trânsito, né? Tem as regras do trânsito e dentro de casa também precisa ter essas normas para que isso possa nortear a relação e o ambiente da casa. O combinado, ele nunca sai caro. Coloque limites e deixe eles lidar com as consequências. Todas essas dicas é muito além dos dependentes químicos com os demais relacionamentos. Estou adorando. Claro, são questões assim, famílias, a gente chama de família disfuncional, né, Maíra? A nossa família. Famílias funcional, né? Não quer dizer que elas sejam perfeitas, elas têm problemas também. Mas famílias funcional, elas têm isso estabelecido desde o bercinho. Então, existe normas e regras, tem os limites que as crianças aprendem, né? Tem os comportamentos que gera frustração e aí deixa eles lidar com a frustração. Então, isso é um comportamento, é um condicionamento de aprendizado, né? E o dependente químico, ele precisa aprender a lidar com as suas consequências, com as suas frustrações e fracassos, né? Porque nós precisamos treiná-los para ir para a vida. Treiná-los para encarar a sua realidade. E é disso que eu estou falando, quando lá no início eu estava falando sobre as internações, que seria dispensável se a gente pegasse a coisa para botar a mão na massa para fazer, tá? Enquanto pais. É importante você colocar bilhetes, lembretes na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Em geral, o dependente de drogas, ele esquece dos compromissos, né? E auxilia você colocar bilhetes com mensagens curtas e em locais estratégicos, ok? Eu coloquei essa semana na geladeira para meu filho olhar e ver, né? Que ele estava tendo um comportamento assim, eu quero ser isso, sabe assim, como se ele quisesse ser grande em alguma coisa. Só que os comportamentos dele não está condizendo com o que ele quer, né? Então, eu vi essa oportunidade, eu coloquei lá, né? Evite fazer planos grandiosos demais, né? Faça planos mais alcançáveis. Faça planos do tamanho que você consiga. Então, comece pequeno, comece com o primeiro passo. Dependente químico, eles querem começar lá no 10º, lá no 20º andar. Então,
né? Às vezes a gente precisa ir dando pequenas dicas e entrando com pequenas dicas para eles, né, se situar. Esse foi uma boa sacada, né, que me ajuda também, enquanto a me lembrar de ir dando, né, um passo de cada vez, não querer exigir demais de mim, né? É muito importante treinar uma nova forma de conversar e relacionar diariamente. É fundamental procurar a ajuda de especialista, né, na área de drogas, para resolver questões mais complexas, ok? Questões que envolvem aí distorção cognitiva, né, comportamento disfuncional. Eu estou aqui para isso, se precisar da minha ajuda, tá? Bom, eu quero situar agora sobre os equilíbrios emocional, né? E esse autocontrole. Se há algo que definitivamente eu tenho que aceitar e internalizar como um conceito para que a minha vida possa funcionar melhor, é que eu tenho pouco ou talvez nenhum controle sobre a maioria dos fatos que acontecem. Eu preciso aceitar que eu não vou controlar tudo mesmo, ok? Mas eu necessito ter controle, autocontrole, e muito, mas muito mesmo, equilíbrio emocional. Porque eu estou lidando dentro de um contexto, dentro de um ambiente que é estressante mesmo, que é pauleira, que é instável, né? Que tira o sono. Então, muitas das vezes, eu preciso encontrar estratégia para voltar para o meu eixo, para me estabilizar. Nós temos emoções e sentimentos como raiva, tristeza, medo, alegria, amor. São algumas emoções básicas que a gente está sempre vivendo, né? E uma série de outras manifestações emocionais que nos acompanham ao longo do dia. E elas são incontroláveis. Você não tem poder de sentir ou deixar de sentir. Você não tem poder de controlar isso. Elas acontecem, quer você queira ou não. E o equilíbrio emocional, que é essa regulação emocional, que é você ser capaz de aceitar e validar e entender que você tem direito de sentir. Por exemplo, a raiva, que muitas vezes a gente não se permite sentir. Você tem direito de sentir raiva, né? Você não precisa querer evitar ou expulsar ou controlar a emoção que você está sentindo. Essencialmente, você precisa conectar essas emoções até que o seu efeito passe. Eu chamo isso de surfar na onda, ok? É necessário o entendimento de que as emoções, elas são fenômenos de curta duração, elas passam. Depois de um tempo curto, como se fossem ondas, ok? Aquelas ondas que sacodem os barcos no mar, ok? Depois de um certo tempo, elas vão estabilizar de novo. Então, você ter uma expressão adequada ou assertividade é a capacidade de falar das suas emoções de modo saudável. Eu estou com raiva. Tudo bem que quando você está com raiva, eu estou com raiva, né? Mas lidar com isso de forma saudável, né? Às vezes você precisa socar algumas coisas, jogar essa emoção para fora, mas dentro de um ambiente seguro, adequado. Ou seja, dizer para você que o que você sente, o que você pensa, né? Sem ser agressivo e nem passivo, né? Diante do que está te perturbando. Né? Tem uma coisa acontecendo ali.
Não, meu caro, você tem emoção, e a emoção sacode você. Eu não sei você, mas elas me, ó, elas vêm, elas me tomam. Então, eu preciso aprender a regular isso, porque dá para aprender a vivenciar isso de forma mais saudável, né? De forma geral, você vai ver que o dependente químico ele tem um grau de desregulação das emoções. Por isso, eles não conseguem entender exatamente o que estão sentindo ou o que precisam para aliviar o sofrimento de forma mais saudável. A família, diante disso, acaba tendo embates com o adicto, pois não consegue entender ali o que está acontecendo. Prestar atenção no ambiente familiar e na comunicação verbal e não verbal. Perceber o que e como você se comunica pode ser determinante para você acentuar ou diminuir o problema. Como que você pode expressar os seus sentimentos com o seu filho dependente? Como que você pode dizer para ele o que você está sentindo? Dizer como se sente diante de uma situação específica. Isso ajuda muito mais do que você ficar acusando. Em outras palavras, para ajudar uma pessoa a pensar sobre suas atitudes, é mais eficaz uma comunicação como eu sinto, eu penso, ou ainda eu gostaria, do que você falar, você é isso, você deveria, ou você não pode. É mais provável que um dependente de drogas se deixe ajudar quando percebe essa conexão, quando ele não se sente julgado, mas apoiado. E eu sei que é muito difícil não julgar o nosso adicto, né? É muito difícil você. Talvez isso seja o maior desafio para a família. É não fazer as provocações, as críticas, os julgamentos, né? Ou então ter os preconceitos ou vergonha dos comportamentos. Sabia que por trás dos comportamentos do uso de droga existe algum sofrimento ou alguma grande dificuldade em lidar com frustrações, além da busca do alívio da dor? Diante disso, um importante aliado na comunicação seria entender quais são as vantagens de usar drogas. Como assim vantagens? Exatamente. No primeiro momento, isso é confuso para você que não usa droga. A função das drogas e do álcool é dar prazer, é anestesiar, é aliviar, é alienar e fugir da realidade. Então, o dependente certamente ele entende que existe algo de vantajoso ou prazeroso em usar drogas. Pode ficar tranquila quanto a isso. Uhum. Ele entende, ele sabe, ele conhece e ele paga caro, com a vida, inclusive, para ter mais e mais prazer. Então, é mais fácil falar das desvantagens, como droga não presta, mas você tá louco, mas você isso vai te matar, as companhias que você. Então, é mais fácil mesmo você apontar as desvantagens. Mais difícil é compreender o que está por trás da escolha em buscar algo que traga um alívio para um sofrimento psíquico. Pois isso seria você entender melhor qual é o sofrimento, o que está oculto por trás do uso de drogas. Do que eu estou falando aqui? Criar um ambiente, uma atmosfera saudável e uma comunicação sem julgamento, para você relacionar melhor com o dependente. Para você ter uma escuta ativa, com compaixão, que pode ser uma grande aliada na busca de ferramentas
que vão ajudar a trocar a gratificação proporcionada pelo uso de drogas por outra mais saudável, ou mesmo suportar de forma mais efetiva e resiliente as frustrações. Algumas sugestões desse texto, de uma cartilha chamada Como Ajudar uma Pessoa Dependente de Drogas, de Maria de Fátima Padim, para que a gente possa analisar e refletir, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio aqui, uma reflexão, né? A família, ela pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco. Dentro do contexto familiar, recuperação e recaída para a família é quando você tem a percepção do controle sobre o seu próprio comportamento e uma manutenção de uma mudança efetiva diária. Nós todos, dentro do ambiente familiar, nós todos interagimos e pertencemos a esse ambiente. Então, não pense que o dependente químico, como na reflexão ali atrás, tem que resolver isso sozinho, porque é ele que está usando droga, então, de certo, o problema é dele. Se ele parar de usar droga, o problema vai acabar, né? O dependente químico, ele não brotou sozinho nisso. E essa reflexão aqui, né, que eu trago, é para gerar responsabilidade dentro do ambiente da pessoa que está mais antenada ali, quem está mais consciente, quem está buscando, né? As pessoas que estão aqui, que chegam para essa live, é porque está buscando solução. Vocês não vêm aqui na quarta-feira à tarde porque vocês querem um problema, vocês estão buscando solução, vocês já despertaram. E são essas pessoas que me interessam, pessoas que estão dispostas a mexer onde que elas podem, a acordar para a coisa, certo? Porque dentro desse contexto aqui, dentro da dependência química, no mundo, as drogas não vai acabar, o problema ele vai ficar pior. Não pense que vai acontecer uma mágica assim e a coisa vai sumir, não. Dependência química é uma coisa que a pessoa, quando ela é dependente química, ela tem que se vigiar e orar a vida toda. Então, recaídas no processo de dependência química acontece a rodo por aí. Por que acontece a rodo? Porque nem todo mundo está querendo esse compromisso e comprometimento com uma coisa que vai durar por uma vida toda. Está todo mundo querendo uma coisa rápida, está todo mundo querendo um copo de mágica, está todo mundo querendo a poção da coisa para resolver no plim, 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 no plim, 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 aquela coisa da varinha mágica. Para mim, melhorou bastante quando eu me tornei autorresponsável pelo meu processo. Quando eu percebi que eu tinha uma grande parcela que eu podia pegar para me comprometer com ela, que era meu. E também existia uma grande outras parcelas que eu estava a carregar que não era meu, que eu poderia soltar. Quando eu carregasse só o meu fardo é leve. É bíblico isso, né? Meus queridos, então, 18 horas. Se não temos perguntas, eu vejo vocês na próxima semana, ok?